Eu quero contar para você hoje um pouco da minha história, um pouco de como eu conheci o Senhor, de como Ele me achou, na verdade. E você vai talvez se identificar com isso. Eu estava numa fase que eu não queria mais ir para a igreja. Eu congregava numa igreja que tinha usos e costumes bem assim, puxados. E eu queria achar respaldo na palavra para aquilo. E eu buscava entender por que daquilo, por que não podia aquilo, por que não podia aquilo. Eu era religiosa, né? Eu não tinha muito conhecimento de Deus, eu tinha mais o conhecimento da religião. Eu era já cristã, mas eu não conhecia o Senhor, eu não conhecia o Deus a quem eu servia como pai, como Senhor, como amigo. E eu vivia só a religião, de ir para a igreja no domingo e tá pago, né? E mesmo assim, eu me sentia espiritual, porque eu queria o Senhor. Só que eu não tinha os olhos abertos, eu não conhecia e não enxergava Deus como Ele de fato Ele é. Só que eu tinha esse desejo que queimava meu coração. Então eu já lia as escrituras, só que eu não entendia e eu lia com preguiça, lia um pouquinho só, aí passava meses e meses sem ler. Quando ia orar, não conseguia às vezes orar, né? Porque era só, não tinha esse conhecimento de Deus, então às vezes eu tinha preguiça e aí eu não orava, daí eu me sentia culpada, eu já estava com medo de Deus, porque eu tinha medo de Deus me castigar porque eu não orava, porque eu não lia a Bíblia. Aí eu tinha medo de morrer, de ir pro inferno e tantas coisas quando você está preso à religião. Eu vivia, eu sentia e aquilo me aprisionava, só que eu sentia o desejo de buscar a Deus, mas eu ainda não estava entendendo, sabe? Mas eu sei que era o Senhor me chamando, porque nós não somos capazes de perceber nada sem o Senhor. Nós não conseguimos ter revelação das Escrituras, de quem Deus é, se Ele não der pra gente essa revelação. Então eu não estava mais querendo ir para a igreja, não estava concordando com algumas coisas. E aí eu saí, não fui mais. Nem eu e meu esposo, já casado, já com filhos, então fiquei em casa. Fiquei em casa por um ano mais ou menos aproximado. E aí a partir dali comecei a ler as escrituras. Eu lia muito as escrituras e eu assistia muitos vídeos do YouTube. E assim, mas essa experiência, antes de eu começar a fazer tudo isso, quando eu saí da igreja, o Senhor usou uma pessoa. Eu comecei a ver uma pessoa que eu admirava demais. É até uma prima minha. E eu olhava para ela e ela tinha algo diferente. Ela tinha uma luz que brilhava assim, Jesus. Ela tinha uma alegria, um amor por Jesus, um conhecimento de Deus. Ela falava de Deus como quem fala de um amigo. Para mim era muito doido aquilo. E eu comecei a desejar aquilo. Por isso é importante a maneira que a gente se comporta. E eu falo muito isso aqui no canal, sobre a maneira que a gente se comporta na frente dos outros, porque foi assim que despertou em mim o desejo de querer conhecer a Deus. Então eu fui buscar esse Senhor que ela conhecia. E ela até me ajudou muito no começo, sabe? Isso já tem mais de 10 anos. Então eu comecei a buscar o Senhor pelas escrituras, eu comecei a ver muitos vídeos no YouTube, mas a partir desse momento que eu comecei a desejar o que ela tinha, o meu coração se abriu para conhecer Deus. Então tudo aquilo que era religiosidade em mim, as fortalezas do coração, da mente, os sofismas, começaram a ser quebrados, porque eu abri o coração para Deus me ensinar. Eu abri aquele negócio de falar assim, não, é isso e pronto, que nem eu falava antes de ter esse encontro com Jesus, eu ia falar da Bíblia, eu nem conhecia a Bíblia, eu lia só por cima, eu ouvia o que as pessoas diziam e repetia igual um papagaio, eu mesma não tinha lido, eu só repetia, não ia conferir se estava lá. Então muitas vezes as pessoas iam falar as coisas para mim e elas diziam, e eu rebatia, não, mas está escrito na Bíblia, é assim, ponto final, e nem estava daquela maneira na Bíblia, eu nem tinha argumentos de revelação. Eu tinha escrito nas escrituras, estava escrito algumas coisas lá, mas eu não tinha revelação para traduzir aquilo, para explicar. Eu não tinha o amor para falar, eu não tinha, sabe, o espírito de fato para revelar o que estava querendo dizer aquela parte da Bíblia. E até porque a Bíblia diz, né, que a letra mata, o espírito vivifica. Então eu vivi esses dois momentos, que é onde a letra matava, porque eu usava a Bíblia para provar que eu estava certa, sendo que eu nem sabia o que eu estava dizendo. Algumas vezes eu estava certa, mas eu não tinha revelação, não tinha amor, não tinha entendimento, sabe? Não tinha o espírito correto dentro de mim que falava daquilo. Às vezes eu falava da Bíblia com o espírito errado, e eu tô falando do meu espírito, não tô falando do Espírito Santo, tô falando do espírito de orgulho, sabe? E então eu fui descobrindo pela leitura da palavra o meu relacionamento com o Senhor. Quando eu abri para o Senhor me ensinar, que eu falei assim, não, mas se isso não tá certo, então me ensina, Deus. Eu abri para Deus me ensinar o que estava errado, o que era fortaleza, o que era sofismo. E isso foi tudo sendo destruído em mim. E eu aprendi tanta coisa com o YouTube. Hoje eu tô aqui no YouTube, gravo muitas coisas, experiências que eu vivi com o Senhor,
no ordinário, com a minha família, com os meus filhos, com amigos, no profissional, sabe, estudo, tudo, no relacional, traumas, sabe, muitas coisas que eu aprendi com o Senhor, que Deus fez na minha vida, experiências pessoais, que Ele falou comigo, que o Espírito Santo me transformou, e principalmente é fundamentado na palavra de Deus, porque tudo que eu vivi tinha fundamento na palavra, tudo que Deus ia transformando em mim era com base na palavra, começava na palavra e Deus ia movendo tudo ao meu redor. E aí eu passei esse ano em casa e eu fui meditando nas escrituras e vendo vídeos, estudando, e encontrava com essa minha prima e ela em oração comigo, até que Deus começou a trazer o desejo de voltar para a igreja, sabe? E aí nós começamos a procurar uma igreja na nossa cidade, porque a gente sentiu que não cabia mais onde a gente estava. E eu quero puxar um ponto aqui antes de continuar a fala, que hoje, nossa, eu amo demais a igreja que eu comecei, porque foi lá onde tudo começou. Foi lá que eu comecei, sabe? E mesmo não entendendo muita coisa, vivendo mais na religiosidade em vez da espiritualidade, muitas vezes o Senhor me tocou lá. Foi lá que meu marido, sabe, se entregou para o Senhor. Foi lá que eu apresentei o meu primeiro filho. Então, é uma igreja que eu amo. E se hoje, eu tenho até vontade de visitar, às vezes não deu ainda, mas se hoje eu for, eu reconheço ela como a casa do meu pai. Eu vou com todo o coração, amor, porque é a casa do meu pai, dos meus irmãos, sabe? Foi lá que tudo começou. Então eu não descredibilizo, não desvalorizo, muito pelo contrário. Foi um lugar que eu comecei a conhecer o Senhor, foi onde eu encontrei o Senhor. E aí depois o Senhor, sabe, depois de ir lá buscar, e o Senhor foi fazendo para que eu conhecesse mais. E eu acredito que o Senhor me tirou lá para eu ir mais fundo. Porque esse ano que eu fiquei em casa, eu comecei a ir mais fundo no Senhor. E aí, na primeira igreja que nós visitamos, nós já sentamos e nos sentimos em casa. E ali nós ficamos por mais de 10 anos. E foi assim um mover maravilhoso de Deus na nossa vida. Nós começamos a viver grandes transformações, sabe, na nossa casa de fato. Deus mudou o meu casamento, meu relacionamento com os filhos, com os amigos, com familiares, remiu muitas coisas, corrigiu a nossa rota, sabe, nos exortou, nos limpou, nos alinhou, nos edificou. O Senhor fez uma construção sobrenatural na nossa vida, na nossa casa. Nos mudou, recentemente nós mudamos até de geografia. Agora nós estamos morando em outro estado, estamos congregando uma outra igreja porque mudamos de estado. E assim, surreal o que Deus fez, sabe? E teria muita coisa para eu compartilhar aqui, mas esse vídeo eu quis dizer para você mais sobre como eu conheci, como eu comecei, como o Senhor me achou e como o Senhor me mudou. Porque quem sabe você tá aí com o coração queimando de buscar o Senhor, mas talvez você tenha uma ferida, uma mágoa da igreja ou algo que te afasta. Só que eu quero dizer para você que mesmo quando eu quis sair e eu fiquei em casa e eu não estava pensando em voltar, o Senhor lá no fundo sempre falava, você vai ter que voltar, porque é princípio estar com os irmãos. Caminhar com os irmãos é fundamental, porque nós somos um corpo. Você não vê um braço andando por aí sozinho, uma perna andando por aí sozinho. Nós precisamos uns dos outros, porque o que eu tenho para oferecer para você do Senhor, que eu recebi do Senhor, que eu tenho para te oferecer, para te ensinar, para te orientar, é uma coisa, você tem outra coisa para oferecer para outra pessoa, e assim vai o corpo, cada um tem algo da parte do Senhor que recebeu para compartilhar. Nós não carregamos toda a verdade, nós não carregamos todos os dons, todo o conhecimento, não. O Senhor distribuiu entre os seus filhos. Quando a gente vai para a igreja, templo, a gente se reúne à igreja, porque a igreja só é quando está o corpo junto. Eu sozinha não sou a igreja. Você sozinho não é igreja, você precisa estar junto do corpo de Cristo, para ser o corpo, para ser a igreja. E aí ali, o corpo bem ajustado, sabe? A gente vai sendo moldado, aprendendo, sendo aprimorado. Como a Bíblia diz, né? Ferro com ferro se afia. Conforme você caminha com seus irmãos, você vê os defeitos dele, aquilo vai te edificando, te construindo em mais amor, mais tolerância, mais paciência. E os seus defeitos faz a mesma coisa no seu irmão. Ele vai aprendendo a ter mais tolerância e o Senhor vai desenvolvendo crescimento pessoal, amadurecendo aqui e lá em todos, por causa da comunhão. Pense bem, se você tem filhos, como seria se o seu filho decidisse viver sozinho e não quer mais estar junto com o irmão? A igreja é como uma família. Você às vezes briga com o teu irmão, às vezes você fica chateado com o teu pai e com a tua mãe, às vezes você não gosta do que tem que fazer lá. A igreja é assim, eu falo igreja templo. Você precisa estar lá, junto com a igreja corpo, sabe? E cada um cumprindo a sua função para que a obra de Deus aconteça com plenitude.
Porque tem coisas que eu vou passar para um e você vai passar para outro e outro vai passar para outro e vai construindo, sabe? As pessoas que vão chegando, que vão recebendo. Eu cresci ouvindo muitos líderes, muitos pastores, muitas pessoas aqui, em muitos lugares, porque cada um carregava algo que me ensinou, que me construiu, que me edificou. Então a gente precisa estar reunido. Então esse tempo que eu fiquei afastada, eu creio que foi um período que Deus limpou em mim a religiosidade, me abriu os meus olhos, a minha visão, e isso me fez ver como Deus vê muitas coisas que eu não via, e eu me tornei uma pessoa apaixonada. Foi embora o medo de morrer, foi um medo, embora a culpa, sabe? Porque já não é mais por obrigação, é por amor, por devoção, por gratidão. Eu sou apaixonada pelo Senhor. Eu sou uma apaixonada desesperada, sabe? Eu tenho buscado gastar a minha vida no Senhor. Mas lá atrás não era assim. Eu precisei deixar que Deus me ensinasse. E o meu começo foi assim. Talvez se você está longe, volte, deixa Deus te alimentar. Eu fiquei num lugar também que não concordava, nesses anos todos. Eu fiquei num lugar que eu não concordava muito com algumas coisas, mas o Senhor me mandou ficar lá ainda por 4 anos e eu ainda permaneci, porque não era o tempo de transicionar. E mesmo que eu não concordasse com tudo, sabe? Porque o que importa sobre o lugar que você vai é se está sendo pregada a palavra de Deus. Se está sendo pregada a palavra de Deus genuína, amém. Porque costumes, uso, doutrina, se você conseguir andar em liberdade mesmo com tudo isso, amém. O importante é não pregar heresia. Você precisa estar perto. Olha, eu tenho uma frase de um pastor que eu não lembro quem que fala, mas é assim: busque uma igreja perto da sua Bíblia e não perto da sua casa. Porque quem sabe você está em um lugar que está pregando um monte de heresia só porque é perto da sua casa. Então você precisa buscar, nem que você ande quilômetros, vá para um lugar, nem que você vá uma vez por mês, para um lugar que vai pregar a palavra de Deus, sem mudança, sabe? Sem mancha, sem mácula, sem heresia, fiel à mensagem, fiel ao evangelho. A igreja precisa ser fiel ao evangelho. Isso é o mais importante. Não deixe congregar, porque lá você vai ter crescimento pessoal, espiritual, sabe? E mesmo que você veja defeitos nos outros, não se esqueça que você também tem defeitos. E isso vai tornar você uma pessoa melhor. Se você estiver convivendo com alguém que te persegue, quem sabe tem um defeito aí que te incomoda, é fofoqueiro, você vê essas coisas na igreja, pense assim, que isso vai tornar você uma pessoa melhor, uma pessoa mais paciente. Quem sabe Deus te use na vida dessa pessoa, quem sabe Deus use você para ensinar outros. E isso também aprimora o seu amor, o amor pelo próximo, porque Deus nos amou quando nós não éramos nada. Deus nos amou enquanto a gente ainda estava mergulhado na lama do pecado. E Ele amou a gente do jeito que a gente era. Já pensou se Deus olha e fala, não, você tá tudo errado, eu não quero você, igual a gente às vezes faz com os outros? Então, que você tenha a misericórdia que Deus teve por você, que você tenha o amor que Deus teve por você, a empatia, a tolerância que Deus teve por você. E deixa Deus te usar, sabe? E não fique tentando mudar as pessoas também, não. Isso é obra do Espírito Santo. A gente tem a obrigação de pregar a palavra, de pregar o evangelho, mas só quem transforma é Deus. Mas eu queria deixar para você, assim, como eu comecei, como Deus me achou. Porque eu não queria mais ir para a igreja e hoje eu sou apaixonada. Eu amo o lugar que eu congrego. Eu sou muito edificada, eu me sinto em casa, no meu lar. Como eu cresço, ouvindo pessoas diferentes, caminhando com pessoas diferentes, que pensam às vezes diferente, que não concordam com tudo. E isso só me fez amadurecer, crescer e conhecer muito mais o Senhor. Como eu amo esse Deus que eu conheci. Eu conheci um Deus que é Pai, que é zeloso, que é fiel, que é justo. Um Deus justo e santo, sabe? Não é um Deus que a gente leva na brincadeira também. É um Deus santo, é um Deus justo, que é digno de todo louvor e adoração, um Deus soberano, que tem o domínio sobre tudo. O nosso Deus tem o domínio sobre tudo. Então, não se preocupe se você acha às vezes que a igreja está perdida. Deus não perdeu o controle de nada, Ele sabe o que Ele está fazendo. O dono da igreja é Jesus Cristo. Ele sabe o que está fazendo. A própria Bíblia vai dizer que o joio só vai ser tirado na hora que as escrituras se cumprirem, que é a vinda de Jesus. Então, é só ali naquele momento, não é a gente que tira o joio. E que nós não sejamos esse joio agindo como um joio, mas que a gente seja cristãos agindo como Jesus, sabe? Que Deus abençoe sua vida, que você seja edificado por essa palavra. E se inscreve no canal, estou sempre compartilhando as coisas que eu aprendi com o Senhor e acima de tudo, com a palavra de Deus.